Boa tarde, 12:30. Começa mais uma edição do Jornal Câmara Notícia e vamos ver os destaques. Hoje tem o resultado da pauta. Os vereadores aprovaram um projeto de lei que proíbe os estacionamentos de arredondarem na hora de cobrar o valor da estadia. A gente explica já na matéria. Tem também a primeira parte da sessão que discutiu a merenda escolar e ainda, olha só, no Guarani o dia começou tumultuado. O técnico Oswaldo Alvarez foi demitido. O Gabriel vai explicar melhor para a gente daqui a pouco, mas vamos começar com notícias da cidade. O prefeito Jonas Donizete ontem apresentou o projeto de lei para regulamentar os aplicativos de transporte individual. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Transportes, apresentou nesta segunda-feira um novo plano para a regulamentação do transporte individual remunerado de passageiros, incluindo novas normas para os serviços por aplicativos e o fretamento executivo, ao mesmo tempo em que os táxis terão regras mais flexíveis para aumentar a competitividade. O projeto prevê que as empresas operadoras do transporte por aplicativos terão de cadastrar todos os motoristas e os carros usados no serviço, que também deverão ser adesivados, além de fornecer dados mensais dos números de viagens realizadas, tudo para que a Prefeitura possa cobrar a taxa de 5% do ISS, o Imposto sobre Serviços. Uma das obrigações do projeto de lei é informar para a CETRANSP e para a ENDEC a quantidade de profissionais que estarão trabalhando para eles todos os meses. Então nós vamos ter precisamente quantos são, o nome dessas pessoas, a placa do veículo, tudo muito bem feito para que a nossa fiscalização possa também atuar de forma adequada dentro do município. O prefeito Jonas Donizete diz que atende decisão judicial para regulamentar o transporte e que as normas foram pensadas para atender a todos os envolvidos. Quase todos os pontos foram convergentes. Somente o ponto da placa do carro ser da cidade e do motorista ser morador de Campinas não foi convergente, mas eu tomei essa decisão política. Eu compreendo que todos têm a necessidade do emprego, mas como prefeito da cidade, nesse momento eu preciso ter um olhar mais carinhoso, mais direcionado para a população de Campinas. Com os dois projetos, que serão enviados ainda nesta semana para a Câmara Municipal, o prefeito Jonas Donizete tenta reorganizar o transporte particular de passageiros aqui de Campinas. O vereador Marcos Bernardelli, que representou o presidente Rafa Zimbaldi no anúncio, disse que os projetos serão debatidos na Câmara da forma mais ágil possível. Vai ter algumas divergências no que diz respeito aos aplicativos de discussão, teremos. Mas lá na Câmara nós faremos as discussões e levaremos à votação. E depois fica a critério do seu prefeito aprovar, sancionar ou não o que foi aprovado lá na Casa de Leis. E olha, as empresas de transporte por aplicativos não foram convidadas para essa apresentação, mas se manifestaram já contrários às regras por meio de notas. A Uber disse que, mesmo sem ter acesso à íntegra do projeto, considera o argumento inconstitucional, pois tira a chance das pessoas da região de terem um emprego ou uma renda complementar. A Cabify considera a proposta, abre aspas, esdrúxula e inconstitucional. E promete também entrar na justiça contra a aplicação das normas. Agora, ainda notícias da Câmara, os vereadores votaram 6 projetos na reunião ordinária de ontem. 5 foram aprovados e 1 foi adiado a pedido do próprio autor. Vamos ver o resultado. Foi aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Tico Costa, que concede o diploma de honra ao mérito à ASP, Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia. Foi aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 129/2017, de autoria do vereador Tico Costa, que concede o título de cidadão campineiro ao professor doutor Lilimin. Foi adiado o projeto de resolução número 4/2013, de autoria do vereador Gilberto Vermelho, que institui e estabelece indicadores para avaliação de eficiência da execução de políticas públicas, estabelece medidas de controle e dá outras providências.
Foi aprovado em segunda discussão e votação o substitutivo total ao projeto de lei número 17/2015, de autoria do vereador Zé Carlos, que institui a forma de cobrança pela estadia de veículos nos estacionamentos particulares no município de Campinas. Foi aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 103/17, de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira ao professor doutor Éder Magno Ferreira de Oliveira. E foi aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 160/2017, de autoria do vereador Vinícius Gratti, que denomina o Espaço de Esportes e Lazer Orido Fontoura, um espaço localizado em praça pública do município de Campinas. E como você viu aí, o projeto de resolução que estabelecia índices para avaliação das políticas públicas foi adiado. Nós vamos entender agora a discussão dessa proposta. A proposta de 2013 foi retirada pelo próprio autor, o vereador Gilberto Vermelho, do PSDB, por meio de um requerimento. Existe requerimento de vista do próprio autor. Em discussão, o requerimento. Não havendo vereador discutir, votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Retirado o item 3. O texto do projeto de resolução estabelece que a avaliação de políticas públicas seria feita pela Câmara Municipal por meio das comissões permanentes todos os anos. A matéria prevê os índices que vão ser usados com base para avaliar as políticas da saúde, meio ambiente, economia, educação e também social. Esse projeto visa ter um controle sobre a gestão, das secretarias importantes de governo. Então, esse instrumento, essa resolução que nós estamos querendo aprovar, é um projeto que vai dar condições para as comissões permanentes aqui da Câmara Municipal, comissões de saúde, comissão de educação, comissão de meio ambiente, de mobilidade urbana, e elas têm alguns critérios que estabelecem aonde que as comissões vão poder fazer um trabalho de avaliação. Com o adiamento, o projeto de lei que já havia sido retirado na 11ª reunião ordinária em março deste ano, volta à pauta quando o autor reapresentar e readequar a proposta. E já entre os projetos aprovados tem Direito do Consumidor, uma proposta que agora segue para a sanção do prefeito, proíbe os estacionamentos de cobrarem hora cheia. Os locais agora vão ter que cobrar exatamente o tempo de permanência. A proposta de autoria do vereador Zé Carlos proíbe os estacionamentos de arredondarem o preço na hora da cobrança. O consumidor deve pagar apenas o tempo que permaneceu no local. Nosso projeto é simples, é você pagar, é o usuário do serviço de todos esses estacionamentos, pagar o que ele realmente utiliza. Isso vem de acordo e em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós não estamos fazendo nada de anormal. Tanto é que o projeto é legal, já passou na legalidade. E agora, quanto ao mérito, ele vem desfazer aí uma distorção que existe. O texto aprovado pelos vereadores na reunião ordinária desta quarta-feira e que segue para a sanção do prefeito, não muda a regra para os estacionamentos que cobram por período. O shopping center, eles não cobram por hora. Lá é período, você fica lá uma determinada hora e você paga, 5, 6 horas e paga a mesma coisa. Então, nós não estamos mexendo com esses estacionamentos, nós estamos mexendo com os estacionamentos que cobram por hora. O projeto de lei estabelece um sistema para a cobrança com base no valor da primeira hora. Os donos dos estabelecimentos devem receber o valor que corresponde ao valor da hora, dividido por 60, vezes a quantidade de minutos. Durante a discussão do mérito, a vereadora Mariana Conte foi à tribuna para declarar apoio ao projeto. Isso eu acho que é um critério básico do direito do consumidor, né, vereador? Porque muitas vezes, quantos de nós não vamos para o centro da cidade, estacionamos o nosso carro em estacionamentos, né? E acabamos muitas vezes ficando 10 minutos, 20 minutos e temos que pagar a hora inteira. Reforçando que a proposta vira lei quando for sancionada pelo prefeito e publicada no Diário Oficial do município. E antes da reunião ordinária, às 5 horas, ontem teve também a primeira parte da sessão. E o tema dessa vez foi a situação da merenda escolar.
O vereador Pedro Tourinho abriu a primeira parte da reunião ordinária desta segunda-feira explicando os motivos do encontro. Eu fui proponente até recentemente de uma comissão parlamentar de inquérito que busca investigar o que tem acontecido na merenda escolar de Campinas. A gente tem uma longa história de questionamentos a respeito da qualidade da alimentação escolar na nossa cidade. No ano de 2016, foram apresentadas várias evidências, inclusive de superfaturamento nas compras da merenda. A gente tem, por exemplo, uma compra de suco de laranja que é mais do dobro do valor de mercado. Eu mesmo fui autor também de uma denúncia que tratava do superfaturamento na compra de frango para alimentação escolar. E o que a gente tem presenciado é que, apesar desses esforços, infelizmente, a alimentação escolar na cidade de Campinas tem sofrido uma degradação muito forte. O vereador recebeu especialistas para o debate que falaram dos números da merenda no país, do Programa Nacional da Merenda Escolar e das porções e ingredientes ideais para a dieta dos alunos. Uma delas é Viviane Caidilo, mestranda da Unicamp, sobre o tema. Eu presenciei refeições sendo feitas para 200 crianças com 8 cenouras, né? E quanto à questão de como é feita a gestão aqui em Campinas, essa gestão compartilhada, o que eu percebo é que acaba que a merendeira ela tem 3 chefias. Então, ela tem uma chefia que é a diretora escolar, quem ela responde, que ela está dentro da escola. Ela tem a nutricionista da SEAS e a nutricionista da terceirizada. Outra questão também que é bem gritante é a questão de infraestrutura e equipamentos para elas, que é complicado, atrapalha o trabalho delas. Elas chegam a levar coisas de casa para poder trabalhar. Ao final, o vereador Pedro Tourinho reforçou a importância de uma merenda adequada. A gente sabe que uma alimentação, uma nutrição adequada é parte fundamental do desenvolvimento dos jovens em todos os aspectos, cognitivo, os aspectos físicos todos, a possibilidade aí de aproveitar melhor a educação que recebe, enfim, toda a perspectiva de desenvolvimento das crianças fica prejudicada por um déficit nutricional. E no youtube.com/TV Câmara Campinas, que aparece aí no canto da sua tela, você encontra tanto a primeira parte como a sessão completa de ontem. Hora de falar de mercado de trabalho. O CEPAT hoje tem 67 vagas de emprego, 18 só para auxiliar de armazenamento, anota aí. Há vagas para auxiliar administrativo, auxiliar de armazenamento, auxiliar de manutenção hidráulica e elétrica, consultor de vendas para cursos de MBA e pós-graduação, copeiro de hospital, cortador de roupas, cortador de uniformes profissionais, costureira, cozinheiro, eletricista predial em obra civil, mecânico de ar-condicionado e refrigeração, meio oficial de cozinha, modelista, operador de estação de tratamento de esgoto, operador de suporte com conhecimentos em peças automotivas, padeiro confeiteiro, supervisor de manutenção de empilhadeiras a combustão e elétricas, vendedor orçamentista, vendedor de esquadrias de alumínio, vendedor de uniformes profissionais e zelador. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E os servidores de Campinas decidiram em assembleia ontem continuar a greve. Hoje é o segundo dia de paralisação. A Prefeitura ontem informou que apenas 2% de 17 mil servidores não compareceram ao trabalho na segunda-feira. A administração municipal tem uma liminar que obriga a manutenção de 70% dos trabalhadores em serviços essenciais e ainda proíbe manifestações em vias públicas e prédios do Executivo. O prefeito Jonas Donizete afirma que vai descontar o salário dos trabalhadores que aderirem à greve. Os servidores querem um reajuste salarial de 10,34%.
E chegou ao fim a 5ª passagem do técnico Oswaldo Alvarez no Guarani. A decisão foi tomada em reunião ontem à noite e pegou muita gente de surpresa pela manhã, né, Gabriel? Boa tarde. Inclusive o Vadão, viu? Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Reunião essa que aconteceu na casa do presidente do clube, o Palmeirão Mendes Filho, mas vamos acompanhar a reportagem com mais detalhes. Nos últimos 9 jogos, o Guarani conseguiu apenas uma vitória. A queda de rendimento levou a equipe à 8ª colocação com 31 pontos, a 6 do G4 e a 7 da zona de rebaixamento. Oswaldo Alvarez chegou na reta final do Campeonato Paulista da Série A2 e não conseguiu acesso. Teve um aproveitamento de 50,5% nesta 5ª passagem pelo Alviverde. Nesta Série B, o Guarani chegou a liderar uma parte do primeiro turno, ficando à frente de equipes com mais investimento, como o Internacional e América Mineiro. Além de Vadão, foram dispensados os jogadores Gilton, lateral esquerdo, Diego Jussani, zagueiro, Juninho, meia, e o atacante Renteria. Luciano Dias, que treinou o Bugre na Série C de 2008, assume a função de coordenador de futebol. Olha que confusão. A diretoria decidiu pela saída do treinador ontem à noite, não comunicou. Hoje pela manhã, o Vadão deu uma entrevista coletiva e disse que ainda não havia sido informado. O Guarani treinou de manhã e quem comandou a atividade foi o auxiliar fixo do clube, Humberto Louser. Além do Vadão, outros integrantes da comissão técnica também saíram junto com ele, né? O auxiliar técnico Vaguinho e o preparador físico Fabinho Guerreiro. E, Gabriel, já existe um nome sondado para assumir o comando da equipe bugrina? Já sim, o novo treinador deve ser o Marcelo Cabo, que foi campeão brasileiro da Série B do ano passado com o Atlético Goianiense, foi demitido em julho pela equipe de Goiânia e deve ser apresentado hoje à tarde. Agora vamos falar do outro lado ali da Avenida Princesa do Oeste. A Ponte Preta treinou hoje? Aconteceu uma atividade no centro de treinamento lá do Jardim Olina sobre o mercado de transferências, que é a notícia do momento. O Nantes, da França, voltou a sondar o atacante Luca. Se chegar no valor dos 17 milhões de reais, o Corinthians vende e a Ponte só vai ser comunicada, porque ele está sendo emprestado à Macaca, então a diretoria só vai ser comunicada aí e o jogador vai embora. Vamos acompanhar então essa novela que já dura até um mês. O Corinthians precisa de dinheiro e a Ponte quer segurar o atleta até o fim do campeonato, que tem apelido até de Lucarelli, né, pelos gols que faz em casa. E até quinta-feira, então, a gente deve saber o destino de Luca. Eu não sabia desse apelido, viu, Lucarelli? Essa é boa. E só antes de encerrar, está aberta as inscrições para a segunda etapa do circuito Night Run Campinas, largada neste sábado, 8 horas da noite, na Praça Arautos da Paz. Percurso de 5 e 10 quilômetros, todas as dúvidas e inscrição pelo site nightrun.ativo.com, está aqui na sua tela. E a gente encerra por aqui, lembrando que às 5 horas tem a segunda edição e você vai acompanhar mais detalhes dessa verdadeira treta entre Guarani e Vadão. Até lá. Tchau, tchau.